se assustem, é assim mesmo. Você é nova também? Sim. Ok. Você vai fazer cirurgia amanhã? Vai, você vai fazer cirurgia? Alguma dúvida? Não. Então tá certo. Mas vocês estão começando a vir agora na casa, né? Começou muito, perfeito. Então, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, né? Bem-vindas. Nós temos várias tarefas, né, aqui na casa, então se vocês tiverem interesse, lá na recepção nós temos os horários, os dias específicos, nós temos os cursos. Isso aí melhor. Nós temos os cursos da doutrina, nós temos a psicografia às quartas-feiras, temos as cirurgias, que são feitas às sextas, cirurgias para pets também, para animaizinhos, temos o trabalho de desobsessão, não é trabalho, né? Não é trabalho de desobsessão, é tarefa de desobsessão, temos o atendimento fraterno, então temos algumas atividades aqui. Então, se vocês tiverem interesse na recepção, não sei se não tá bom? Sejam bem-vindos, espero que vocês, tá bom? Para os outros, então, boa tarde, vamos então começando a nossa reflexão de hoje e vamos então nos preparando para a nossa prece e assim vamos nos conectando com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre querido, com as equipes espirituais responsáveis pelos cursos, palestras e tratamentos do Grupo Socorrista São Paulo, que todos estejam aqui conosco nessa hora e meia de 2 da tarde, para que juntos possamos aprender e apreender um pouco mais os ensinamentos desta doutrina que nos dá a oportunidade da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual. Permita, Jesus, que estejamos com os corações e mentes abertos para o entendimento e que eu também possa dar o meu melhor. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está calor aqui ou está bom? Está calor ou está bom? Está bom. O Carlos está casado, né? Hoje nós vamos trabalhar no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo é muito chamado Os Poucos Escolhidos. Vamos falar sobre todos os itens desse capítulo, por sugestão da nossa querida amiga Adriana, que fazia 3 anos que nós falamos. Da porta? E então a gente vai falar novamente. E como eu sempre comento com vocês, o nosso Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma ordem dos capítulos. Uma ordem, digamos que, de elevação moral. Por isso que eu sempre repito, para quem é novo, inclusive, acho que vale a pena. Por isso que o Evangelho no lado nós não podemos fazer abrindo o Evangelho aleatoriamente. Tem que abrir, tem que ler na sequência, desde a introdução. Porque ele tem uma sequência, não adianta a gente abrir no capítulo 20, se você não sabe que nos 2 vezes falou, né? E esse capítulo aqui, 18, muitos chamados e poucos escolhidos, eu estava dando uma analisada e achei, e mais uma vez comprovei a pedagogia de Kardec, né? Aliás, não sou ninguém para isso, né? Mas, enfim, me elevou, né? Dizendo, de fato, que esses capítulos têm uma ordem adequada. O capítulo 17 chama Sede Perfeitos. E lá ele fala sobre a parábola do semeador, ele fala sobre o homem de bem e fala algumas características do homem de bem. O que é isso? É para que nós possamos ser pessoas melhores, então ele dá algumas dicas, tanto que no próprio Evangelho, nesse item do homem de bem, o Evangelho fala lá, essas não são todas as características, mas se a gente começar por aí já está de bom tamanho, né? Então é a caridade, é o perdão, é amar ao próximo, amar a si mesmo, enfim. Várias situações que eles nos colocam lá para que nós possamos melhorar, para que possamos ser melhores. E aí logo depois vem esse capítulo aqui que é muito chamado Os Poucos Escolhidos, que é um chamamento, é o que nós vamos estudar hoje, vamos estudar o capítulo todo.
Então, veja que interessante. O anterior fala para que você seja uma pessoa boa, uma pessoa do bem. O seguinte, que é esse aqui, que é justamente a partir do momento que você é uma pessoa boa, que você pelo menos pretende, que se esforça para isso, aí a gente pode ser o escolhido, que nós vamos entender a diferença aqui. E o capítulo 19, que é o próximo, fala sobre a fé que transforma montanhas. Então vejam que interessante essa sequência. Você se torna uma pessoa melhor, você pratica o Evangelho e você tem a fé necessária para continuar nessa romagem de ascensão. Então só estou dando aqui uma ilustração de como o nosso Evangelho é composto. Tá? Bom, então vamos lá. Todos os itens do capítulo que nós vamos estudar hoje são esses daqui. Parábola do festim de bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, a quem muito foi dado, muito será dado àquele que tem, e reconhece o cristão por suas obras. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um para que vocês, para quem não conhece, pelo menos esse capítulo fique conhecido. Essa parábola do festim de bodas, alguém não conhece? Levanta a mão quem não conhece. Não conhece? Não? Nós vamos... Eu costumo passar os vídeos, mas não achei o vídeo dela. Então eu vou ler o Evangelho para vocês e eu vou ler toda e depois a gente vai comentar de uma forma rápida, porque só ela dá aqui uma palestra inteira e para a gente poder depois fazer a sequência. Bom, e aí começa assim, esse está no capítulo 18, como eu falei, muitos chamados e poucos escolhidos, e começa assim, parábola da festa de núpcias, ou do festim de bodas. Jesus falando ainda em parábolas, lhes disse. Eu vou ler tudo, depois eu vou explicando, porque se eu for parando vai ficar um pouco confuso a sequência. Tá? Jesus falando ainda em parábolas, lhes disse. O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha mudado. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e outro para os seus negócios. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após eles terem feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isso, irou-se e, tendo enviado os seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Olha que tragédia para uma festa, né? Por causa do convite de uma festa, né? Então disse a seus servidores: a festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos que encontrares. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo percebido um homem que não estava vestido com uma roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Bom, quando a gente começa a ler isso, numa primeira leitura, a gente começa a achar que é uma coisa absurda, né? Porque um convite de uma festa provocou uma confusão danada, a gente morreu e não sei o quê, e quem foi convidado não foi. Então a gente vai começar do começo. Já na própria título, no festim de bodas, ou festim da festa nupcial, nós vemos que Jesus, quando ele falava por parábolas, e eu acredito que a maioria de vocês aqui sabe que parábola é uma situação que Jesus contava, é uma história que Jesus contava, com relação normalmente às
as tradições, os costumes da época, e todas tinham um sentido moral embutido. Então isso daqui é uma parábola, não é uma passagem, não foi o que aconteceu de verdade. Jesus quis fazer essa alegoria para mostrar o que ele queria dizer por conta até do entendimento das pessoas na época. Então, quando ele fala festim de bodas ou festim de núpcias, significa um casamento, né? Então aí já começa a alegoria. Esse casamento que Jesus se refere é um casamento entre a terra e o céu. Então, sempre quando tem alguma coisa, uma festa, nós deduzimos, né, tirando isso daqui que foi meio conturbado, mas a gente sempre entende que uma festa é uma coisa boa, é uma confraternização, é uma reunião de amigos e tudo isso. Então, já o nome, festim de bodas, é a comunhão do céu com a terra. E uma outra situação, que aí foi uma passagem de Jesus, que foi tido como o primeiro milagre dele, que foi das bodas de Canaã, que quando Jesus transformou a água em vinho. Lá também foi a mesma coisa. Jesus estava numa festa e Jesus então já está. Maria falou ao filho: olha, acabou o vinho, você providencia o vinho. E aí Jesus ainda falou para ela: ainda não é chegada a minha hora. O que eu tenho com isso? Né? Mas isso é outra história que a gente pode conversar uma outra hora. Mas daquelas bodas já estava começando a mostrar a que veio Jesus, que era para um casamento entre a terra e o céu. Então, uma festa, uma alegria. Né? Aí depois, quando começa assim, e Jesus ainda falando por parábolas, o que significa? Que ele ainda precisava falar sobre dessas alegorias para que o povo entendesse. E aí ele fala: o reino dos céus é semelhante a um rei. Quem é o rei aqui? Deus. Que querendo fazer as bodas de seu filho, Jesus, enviou seus servidores. Quem são os servidores aqui na época? Só fazendo parênteses. Essa parábola aqui, ela tem algumas interpretações que nós vamos pegar isso para nós aqui. Mas na época, Jesus estava falando principalmente aos fariseus, aos saduceus, às pessoas que o criticavam, às pessoas que queriam persegui-lo. Então, nós vamos fazer as duas interpretações. Então, quando ele fala enviou seus servidores, significa que ele enviou os profetas. Os profetas vieram antes de Jesus, já anunciando a vinda do Messias, não é? Para chamar as bodas aqueles que foram convidados. Quem é que foi convidado numa primeira instância naquela época? Foram os judeus. Os judeus, na realidade foram os judeus, né? Porque, como nós sabemos, Jesus ele encarnou entre os hebreus, entre os judeus, porque era um povo extremamente bom, era fraterno, mas era um povo que achava que era melhor que os outros. Então era um povo muito unido, muito fraterno, mas achando que o Messias que viria seria uma carruagem de fogo, seria um rei que viria, tanto que eles não consideram, os judeus não consideram que Jesus seja o Messias prometido. Consideram sim que ele foi um profeta, mas não que ele, para como nós entendemos que foi Jesus. Então Jesus encarnou no meio desse povo por conta disso, para mostrar a humildade. Haja visto como ele nasceu numa manjedoura, né? Então os judeus falam: como assim, um rei vai nascer no meio de animais, numa manjedoura e tudo isso? Bom, e aí o que acontece? Os servidores, que eram os profetas, já vinham falando da vinda de Jesus, né? E aí quando ele fala assim, aqueles que foram convidados, então os profetas já estavam falando que viria Jesus para que fosse, que seria o Messias prometido. E aí eles se recusaram a ir. Por que eles se recusaram? Porque os judeus, como eu falei, eram um povo muito, desculpe a expressão, assim, muito nariz empinado. Eles eram muito autossuficientes, né? Eles achavam que eles estavam com a verdade, né? Aí, bom, como eles recusaram o convite das bodas, né? E aqui na forma alegórica, os servidores foram de novo, e aí ele mandou convidar, e convidou já falando o seguinte: agora o rei falou, eu preparei um banquete, eu mandei matar meus cevados. Então ele já deu
uma informação do que ia ter ali no banquete, né? Já deu cardápio ali, né? E assim mesmo as pessoas que foram convidadas não quiseram ir, porque o que fala aqui, uns foram para a casa de campo, outros foram para seus negócios. Se nós formos trazer isso para nós, por isso que eu comentei, esse capítulo aqui é um chamamento, porque quantos de nós somos chamados por Deus e vamos para a casa de campo, e vamos para os negócios, e agora não dá tempo, e agora eu estou numa fase muito boa da minha vida, agora não é para pensar em religião, não quero ter conexão com o Pai, deixa para depois. E aí o que vem depois? O sofrimento, né? Aí vem o sofrimento. Aí a gente lembra de a gente se ligar com o Pai, né? Exatamente. Você vê aqui, ele estava chamando pelo amor, porque ele estava chamando ali para uma festa, e aí ninguém queria ir, né? Bom, e aí lançaram mão dos seus servidores, mataram, e o rei, ficando bravo, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Nesse caso específico, significa Jerusalém na época, quando tomada pelos romanos também, ela foi praticamente exterminada. Muitas regiões ali da região lá de Jerusalém foram exterminadas, foram queimadas as cidades. Então isso significaria a ira de Deus, porque as pessoas não estavam entendendo o chamamento do Pai. E aí ele mandou que viesse qualquer um. Então vai na encruzilhada e chama quem é bom, quem é ruim, e está tudo certo. Então, o que nós trazendo para nós, o que significa? Que o rei então falou, olha, já que os judeus não quiseram vir, e aí fazendo essa alegoria dos judeus daquela época para nós, as pessoas que já tinham o entendimento, porque os fariseus, na época, que era uma classe, né, não sei se classe é a palavra correta, mas era um título que alguns membros tinham, principalmente os que ficavam nos templos, no sinédrio e tudo mais, eles sabiam as leis de Moisés literalmente ao pé da letra. Eles sabiam tudo, só que eles não interpretavam as leis, eles seguiam à risca. E aí é que a gente vê a nossa diferença, que nós temos que interpretar o que está escrito. Não é? Como aqui, por exemplo, nós estamos interpretando essa palavra que Jesus falou. Então, os judeus na época já tinham conhecimento para poder aceitar o convite da festa, né? Aceitar o casamento lá com Deus. Só que eles não aceitaram. Então, trazendo isso para nós, quando o rei mandou chamar bons e maus, ou seja, venham todos que quiserem, porque já que os judeus, já que os que têm consciência, que têm conhecimento, não vêm. Então, aí, por isso que fala, muitos foram chamados. E aí, quando o rei entrou e viu que tinha uma pessoa ali que não estava com a veste nupcial, ele se encolerizou e mandou o homem ir lá para o fogo eterno, né? Eterno não, né? Mas mandou prender o homem porque ele não estava com uma roupa nupcial. E aí, o que nós podemos entender com isso? Alguém tem alguma ideia? Ele não estava pronto para entender. Ele não estava pronto para chegar e por isso que está aqui, ó, muitos chamados e poucos escolhidos. Então, aquela pessoa que não estava com a veste nupcial, fazendo assim, se nós somos convidados para uma festa, nós vamos com uma roupa adequada. Se eu vou para a praia, eu vou com uma roupa ou outra adequada. Então, nós temos que ir nos lugares com as roupas adequadas. Então, quando nós formos convidados para nos conectarmos com Deus, com Jesus, nós temos que estar preparados para isso. Então, daí essa alegoria que fala muitos os chamados e poucos escolhidos. Tudo bem até agora? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Pode fazer. Não, quem está gravando, a gente percebe que quando está gravando o pessoal fica mais inibido, né? Mas não se inibam não, que está tudo certo, tá? Bom, então, aqui eu acabei me passando aqui, ó. Então, aqui foi a parábola do festim de bodas, né? E esse coitado que estava com uma roupa que não estava apropriada e acabou sendo punido por isso. E o que significa essa punição também? Importante falar. Porque nós podemos pensar, nossa, então se eu não estiver preparado, eu vou para o inferno. E não é bem isso que acontece, né? Ali foi uma alegoria que quer dizer o quê?
Quando, acho que fala, né? Há ranger de dentes e tal, porque isso significa novas reencarnações difíceis. Então, onde nós teremos provas, onde teremos expiações, onde teremos que reparar o que nós não fizemos ou fizemos que não estava de acordo. Como, por exemplo, nesse caso específico, ele não estava com a roupa apropriada. Então, ele teria que vir novamente com uma roupa apropriada para participar do banquete da festa. Então, não existe um mal permanente. Isso não existe. Né? Nós não acreditamos na doutrina espírita nas penas eternas. Então, mas ele tem que se preparar para poder entrar na festa. Bom, e aí nós vamos aqui, ó, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí, mediante o que eu já conversei com vocês, o que vocês podem entender? Qual a diferença de chamado e escolhido? Chamados são todos, escolhidos são os que têm que se preparar, são os que têm real intenção de participar da festa. Certo. E como é que a gente é escolhido? É igual concurso, você faz a inscrição, só aqueles que passam. Exato. Então, é a mesma coisa, assim, eu ia dar outro exemplo, mas o da Beth foi muito bom também. É igual concurso, abre o concurso e todo mundo se inscreve, mas quem é que vai conseguir aquele cargo? É o que estiver mais preparado, o que estiver mais qualificado. Então, quando nós falamos assim, muitos são chamados, e poucos escolhidos, eu faço algumas palestras, eu dei um exemplo aqui que eu vou repetir. A mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, ele é indiscriminado, chamados. Porém, ele é seletivo, escolhidos. Aí fala assim, como assim? O Evangelho de Jesus é indiscriminado, ou seja, para todos, mas é seletivo só para alguns? Por que isso? Porque essa escolha, quando fala os escolhidos, não é que Deus vai pegar na fila e vai pegar assim, você vai, você não vai, eu gostei de você, eu não gostei de você, você está mal vestido, vai para o inferno. Não é isso, porque Deus é Pai. Deus não é exclusivo. Exclusivo que eu falo de exclusão. Ele é inclusivo, não é? Mas o que vai fazer com que eu seja escolhida? Quando nós nos capacitarmos para isso. Então, quando nós estivermos, quando o chamamento veio, e aí nós nos preparamos para entender aquela mensagem de Jesus. Então, quando eu falei que ele é indiscriminado, mais uma vez, é para todo mundo. E quando eu falei que é seletivo, que seria escolhido, significa que naquele momento aquela pessoa estava no momento da cura, no momento de receber. E aqui, olha que interessante. Eu falei para vocês que no capítulo anterior era do homem de bem, né? do Sede Perfeitos. E lá fala da parábola do semeador. Acredito que a maioria daqui de vocês conhece a parábola do semeador. Então, quem é a semente? É o Evangelho de Jesus. E quem é o solo? Os vários tipos de solo. O que representa? Somos nós. Somos nós. Então, vejam bem. E lá tem vários tipos de solo. E o solo bem fértil é o que vai fazer produzir a semente. Então, fazendo uma comparação com esse capítulo logo em seguida, é exatamente a mesma coisa. Se nós formos o solo fértil, nós poderemos germinar. E aí essa palavra, com certeza, vai ressoar, vai fazer uma ressonância dentro de nós em relação ao nosso desenvolvimento, à nossa ascensão espiritual, né? Aqui. Aí o segundo item fala da porta estreita. E aí o que ele fala aqui da porta estreita? Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho a que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Está aí está em São Mateus. Então vejam bem, por que nós usamos, por que Jesus aí falou sobre a porta? Ele poderia ter falado janela, poderia ter falado qualquer outra coisa. Por que ele usou a alegoria da porta? Todos passam por Porque é uma passagem, passagem, não é? A gente sai de um ambiente e vai para outro através de uma porta, não é? Então, é um ambiente
Que nem nós estamos aqui, a porta está fechada. Se eu abro, eu vou ir para fora. Então é a mesma coisa. Essa porta significa uma passagem, uma mudança vibracional, uma transposição, né? Então o que ele fala? A porta larga, ela é muito mais fácil para nós atravessarmos do que a porta estreita, que no mínimo a gente tem que emagrecer para passar lá, né? E aí assim, mas quando eu falo emagrecer, né? Dá para passar de lado. Dá para passar de lado? Olha, não vai muito nessa não. Mas quando a gente fala que vai passar pela porta estreita, que eu falo de emagrecer, na realidade é emagrecer mesmo, mas não, literalmente seria bom também, né? Mas vamos fazer essa uma alegoria de você retirar de você o quê? As suas mazelas, você praticar o perdão, você viver uma vida mais leve, você ser caridoso, você praticar o Evangelho, seguir Jesus como modelo e guia. Essa é a porta estreita. Então aqui nós acabamos emagrecendo porque nós retiramos de nós tudo que não nos serve. E aí nós podemos pensar assim, nossa, mas é difícil, né? Porque nós vivemos num mundo que tem muitas atrações, que nos distraem muito, né? A gente vive distraído. Hoje em dia, quem não com as redes sociais, né? Então, isso daqui acaba tirando o nosso foco. E aí nós podemos facilmente entrar pela porta larga, porque é mais fácil, é mais gostoso, é mais prático, é mais rápido, do que eu ter que fazer uma reforma íntima, por exemplo, né? E aí eu pus aqui duas. E aí eu faço uma pergunta. A porta larga é a do bem? Ou ela é contrária às leis de Deus? Qual é a resposta aqui? É contrário. A porta larga é às do leis bem? de Deus. Não. Ela é contrária às leis de Deus? Sim. Não obrigatoriamente. Então vamos entender isso daqui. Ó, não obrigatoriamente. Aí eu vou pegar esse gancho que você falou antes de eu passar aqui. Porque eu acredito que você tenha querido dizer o seguinte: quando nós estamos vivendo aqui, nós precisamos de alimento, precisamos de roupa, precisamos de casa, precisamos de lazer, não é? Precisamos nos divertir, precisamos nos distrair. Então talvez seja essa a conotação que você tenha dado. Então assim, não é necessariamente contrária à lei de Deus, desde que haja bom senso, desde que haja foco, responsabilidade para isso, né? Mas se nós formos aqui passar, olha, largura relativa das portas no mundo de provas e expiações, que é o nosso. Então a porta larga é a maioria dos espíritos, né? Que é justamente ceder às paixões e vícios. A porta estreita é vencer más tendências e praticar a caridade, que é a minoria dos espíritos. Aqui, mesmo nós que estamos vivendo aqui no nosso planeta Terra, de provas e expiações, nós ainda temos espíritos que atravessam a porta estreita. E podemos até nomear alguns aqui, tenho certeza que todos nós sabemos aqui: Chico Xavier, Divaldo, Irmã Teresa, Irmã Dulce, Madre Teresa e Gandhi, enfim, aqueles nomes que mais facilmente vêm à nossa cabeça, não é? Em contrapartida, veja só, qual que é a largura relativa das portas no mundo de espíritos regenerados? Aqui é o contrário. Ceder às paixões e vícios é a minoria dos espíritos, porque a maioria vai vencer as más tendências e praticar a caridade. Então, quando nós fizermos essa transição, nós estaremos atravessando a porta larga, que vai ser a porta do bem. Percebe? Então, por isso que nós falamos, hoje a porta do bem é estreita, mas amanhã poderá ser a porta larga, dependendo do que somos ainda criaturas em fase de aperfeiçoamento, ora, oscilando entre a escolha por uma e outra porta, às vezes conseguindo vencer nossos maus pendores, outras vezes cedendo às nossas imperfeições. Então veja, nós estamos exatamente aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, fazendo essa transição. E para isso nós precisamos fazer a reforma íntima. Então nós estamos aqui na prova das expiações, estamos passando para cá. O mal ainda vai existir, nós sabemos disso. Mas ele vai estar mais contrabalançado como o bem. Mas ele ainda vai existir. Nós ainda teremos o mesmo corpo de carne, teremos os mesmos problemas, só que estaremos mais adiantados espiritual e moralmente.
Então, para nós, a porta larga vai ser mais fácil de entrar, porque a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso crescimento já vai estar sendo realizado. Desde que eu faça a minha reforma íntima. Porque eu posso muito bem continuar aqui. Só que daqui eu não passo para lá. Se eu resistir aqui, eu não passo para lá. Porque ali exige um esforço. E a reforma íntima, ela não é fácil. Ela não é rápida. Ela existe um processo para isso, né? Então, nós temos o quê? Que sempre trabalhando a cada dia que passa a nossa melhoria. Como eu comentei ali, eu vou ler para vocês rapidamente. Eu falei ali do capítulo 17, que fala do homem de bem. E eu gosto muito de ler isso, eu tenho até tudo anotado no Evangelho aqui. Eu vou ler alguns itens que Kardec aqui pontua para que nós sejamos homens de bem. Aliás, eu pergunto para vocês. Nós todos nos consideramos pessoas do bem? Sim, né? Sim. Vamos ver aqui o que o Evangelho faz. Tá aqui, eu vou ler rapidamente. Que justamente está entrando aqui nessa reforma íntima. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Essa lei é a última lei divina e natural que Kardec nos colocou. Nós temos pelo menos 10 leis anteriores que fazem parte do nosso processo evolutivo. Que é a lei da reprodução, da conservação, da destruição, do trabalho, da sociedade, da adoração, enfim, são 10 leis, elas todas juntas dão essa última aqui, que é a lei da justiça, amor e caridade. Eu vou só pontuar algumas coisas. Então, o que é o homem de bem? Tem fé em Deus. Tem fé no futuro. Até aí? Tá bem. Tá fácil ali. Faz o bem pelo bem sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Aqui acho que já está. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si. Acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Numa época que nós vivemos uma polaridade absurda aqui, né? Em todos, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. O que está aumentando aqui? Como é que está ficando a balança aqui? Né? Em todos os momentos a caridade é o seu guia. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Ninguém tem rancor aqui. Claro, nós estamos aqui, olha, tem um coraçãozinho assim que fala. Nós aqui somos. Eu estou falando isso, eu estou lendo só por ler, porque nós já ultrapassamos isso, né? É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Né? Essa é triste. E não se satisfaz em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Silvia, você está se dedurando. Por isso que eu falei, né? Eu escrevi aqui, ó, fofoca. Escrevi aqui fofoca no meu livro. Estuda suas próprias imperfeições. Olha, quando a gente fala assim, a gente vê o argueiro no olho do outro e não vê a trave que está no nosso argueiro, né? No nosso olho. Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outro. Não se envaidece da sua riqueza. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos. Veja, foi o que eu falei agora. Os bens que nos são concedidos foi fruto do meu trabalho, foi fruto da minha conquista, tem mais a que usar. Eu tenho dinheiro, ótimo. Eu não tenho, também. Vamos tentar fazer o que dentro do que nós temos, né? Se na ordem social, usa sem exagero dos se na ordem social alguns estão sob seu mando,
dependem dele e trata-os com bondade e benevolência. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Só que, não, né? Nós não somos bem assim. Eu sempre falo, vim a mim o vosso reino, né? E aí foi a frase que eu acabei falando, já vou repetir. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então vejam bem, o Evangelho é claro para nós, é o que eu falei, está no capítulo anterior ao que nós estamos estudando. Então, se nós praticarmos a reforma íntima, nós vamos sim fazer a porta larga, a porta do bem, porque nós estaremos ali nesse rol de virtudes que a gente falou agora, que está no Evangelho. Esse cara só quer uma aguinha? Pode ficar sentado. Eu vou sentar aqui, eu acho que o ar está vindo em cima de mim. Se a senhora quiser sentar ali vem bem o saco. Essa senhora vai sentar. Obrigada. Se a senhora quiser sentar para ali, vamos sentar aqui. Está frio agora aí? Não, mas esse Não, bem. Posso, então vamos lá. Agora nós vamos para o outro item. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O que vocês entendem a respeito disso? É a carola da igreja, né? Que as pessoas que estão, rezam no mundo, se acham puras, mas lá atrás faz tudo que ele fez. Exatamente, isso, aquela parte boa. Então vamos lá. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Bom, vamos começar entendendo o que é a palavra iniquidade, que não é uma palavra muito usual para nós. Iniquidade é você fazer coisas que não tem razão, que não tem bom senso, que não tem responsabilidade. Então, quando Jesus fala, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras sem bom senso, sem responsabilidade, o que ele quis dizer para os discípulos que falaram: eu não profetizo em teu nome, eu não expulso o demônio no teu nome, eu não curo no teu nome? Então, assim, a semana passada eu passei um videozinho que foi bem legal se chama Simão Pedro. Ele tem um nome de Pedro, né, também. Que ele falou o seguinte: Jesus escolheu a dedo os 12 discípulos. E daqueles 12 discípulos, um traiu, um negou, um traiu que foi Judas, um negou que foi Pedro, e 9 na hora da crucificação vazaram, né? Só um ficou na hora, foi quem? João Evangelista, que era o mais novo, foi o único que ficou. Então vejam bem, esses 11, né, vamos falar 12, os 12 apóstolos que estavam ali com Jesus ao lado dele, eles estavam sempre ao seu lado, mas na hora do vamos ver, pinicaram, né, como a gente diria. Então, o que significa isso? Mas eu não falo no teu nome, eu não profetizo no teu nome, eu te sigo todo o tempo. É a mesma coisa de nós virmos aqui no centro, ou em qualquer casa religiosa, e aqui é o que eu brinco sempre, aqui tudo é coraçãozinho, aqui é tudo bem, aqui todo mundo é santo, aqui todo mundo é irmão. Lá fora. Né? Vai lá fora e vê se o primeiro fechado que você recebe no carro, você manda o cara, vai com Deus. Né? Vai rezar. Né? Vai rezar, vai com Deus. Né? Então, assim, nós sabemos que não somos ainda assim. Então, é isso que Jesus está falando. Nem todos que falam, que vêm na casa, olha, não é para nós isso, gente. Nós vamos aqui, a gente assiste a palestra, eu falo o que eu falo e nós todos praticamos o que é dito aqui. Sim. Não é? Fala assim, vocês não tomem de mim, né? Então, mas isso que eu estou falando, nós ainda não conseguimos chegar nesse nível que Jesus quer, mas estamos nos esforçando. Então, por isso que ele ressalta, nem todo que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Embora, aonde está o reino dos céus?
Dentro de nós. Dentro de nós. Então, muitas vezes, nós não temos o reino dos céus dentro de nós. Eu já falei várias vezes aqui, vou repetir. Existem várias, quando nós estamos falando de parábolas, Jesus falou várias parábolas, e Mateus tem uma sequência ali de 7 parábolas, que ele fala sempre assim: o reino de Deus é semelhante a. E aí ele conta a parábola. Então tem a parábola do semeador, a parábola do joio do trigo, a parábola da dracma perdida, a parábola da pesca. Da ovelha. De qual? Da ovelha. Da ovelha perdida. Eu não sei se essa está dentro dela, mas cabe também, da ovelha perdida. Enfim, são 7 parábolas que ele conta que o reino de Deus se assemelha. E todas elas o mesmo fundamento, né, dos talentos. Dos talentos a gente vai falar aqui agora. Então, o que significa isso? É tudo, o reino de Deus vem de dentro para fora. Do fermento. Então, por exemplo, quando eu falei do semeador, que está no capítulo anterior, a semente não está dentro da terra, ela não tem que germinar para sair, ela não tem que se esforçar para sair. Eu sempre brinco, imagina se nós fôssemos a sementinha, que estivéssemos ali dentro daquela terra, fechado, tudo escuro, ai meu Deus, que aflição, não é? O que eu teria que fazer para poder germinar? Força, né? Ter que força, abrir e romper ali para poder subir. Então é esse o esforço que Jesus pede de nós, para que nós não fiquemos falando da boca para fora. Porque aí, igual a parábola do semeador, vai ser aquela semente que caiu na terra ao lado ali, cresceu um pouquinho e aí morreu. Porque não estava dentro de. A gente ainda não interiorizou o reino de Deus. Então não adianta eu falar da boca para fora, Senhor, Senhor, se eu não interiorizei, se eu ainda recebi o chamado, porque eu recebi o chamado, mas não consegui ser escolhido. E não é porque Deus está me escolhendo, é porque eu preciso fazer a minha parte para ser escolhido. Não é? Que é o que eu comentei de ser seletivo. Quando a gente estiver pronto, nós vamos ser pensados, que nem naquele slide, e aí sim nós teremos o reino de Deus aí. Né? E aqui, olha, tem uma fala de Paulo, pode terminar isso. Tem uma fala de Paulo que diz o seguinte: aqui é isso mesmo que eu estou falando. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Olha, aqui Paulo está falando nessa carta aos Coríntios, exatamente da parábola, não exatamente, mas fazendo um link aí com a parábola do semeador, que nós somos o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Qual é o trabalho? De colocar a semente. Então, nós precisamos fazer do nosso solo fértil, para que nós possamos ser co-criadores com Deus em escala menor. Porque vocês também são um edifício de Deus. O que é o edifício? É o que cresce, é o que abriga, o que guarda as famílias, o que tem de gente dentro. Então, se nós fizermos a nossa parte, nós estaremos com o reino de Deus em nós, e também estaremos o quê? Sendo co-criadores com Deus no universo, né? Ou no mínimo no planeta Terra aqui. E aí, olha que interessante. Eu estou falando aqui, né? Que tudo que eu estou falando parece muito fácil, né? Porque a gente tem que se modificar, a gente está sempre não que bate na mesma tecla, mas é a forma que a gente tem de ir mostrando os caminhos para que nós nos melhoremos, né? E aí a gente sabe que Jesus, ele abarca o nosso governador espiritual, ele abrange aí todos nós que estamos na terra. E nós sempre falamos que Jesus é o nosso modelo e guia. Aqui, Jesus é o nosso modelo e guia seguro. Se ele é o nosso modelo e guia, é porque nós precisamos fazer o que ele faria, né? Eu sempre comento assim, quando a gente está também numa dúvida de alguma coisa que nós não sabemos como agir, ou como fazer, ou se você está naquele momento de explosão, que você quer voar no pescoço de alguém, se der tempo, né, você pensa assim: o que Jesus faria nessa hora? É o meu modelo e guia. Com certeza você vai pôr água benta na boca e não vai engolir, porque senão você vai falar uma bobagem, não é? Então eu falo, põe água benta na boca e fica com a água, não engole. Conta até 10, depois engole. O nosso cortisol ali, acho que vai menos elevado, e nós vamos conseguir raciocinar um pouquinho melhor e dar a resposta adequada sem que a gente
avance na pessoa. Isso é difícil fazer? Muito, né? Então vamos ver o que nós podemos, vou pôr alguns itens aqui que a gente pode ir pensando e amadurecendo isso. Com relação, por exemplo, aos nossos relacionamentos, de uma forma geral aqui, tanto o relacionamento amoroso, como no trabalho, como em família, nós temos a necessidade, nós sabemos que nós somos espírito e matéria. Então, nós temos a ciência de que estamos aqui nesse corpo de carne hoje encarnados para fazermos a nossa parte em relação à nossa evolução espiritual e moral. Então, todos os nossos relacionamentos, nós precisamos ter ciência que eles não estão colocados conosco, porque Deus pensou ali e falou, você vai ficar com fulano, beltrano, então você vai trabalhar com esse, com aquele, você vai brigar com esse, com aquele, não é nada disso. Então, esse círculo de relacionamento que nós temos é necessário para a nossa evolução. Então, se a gente está num trabalho que é difícil, se está numa família que é difícil, como até vou comentar daqui a pouco, se nós estamos aqui dentro da casa religiosa, porque somos humanos. E aqui nem todo mundo entende, né? A gente é, nem todo mundo é, né? Então, assim, nós temos que fazer a nossa parte nos relacionamentos para podermos seguir a Jesus como nosso modelo. E não fazermos como os apóstolos, né? Que na hora do bem-bom, todo mundo se falou, né? O nosso comportamento, né? Que está relacionado com o relacionamento também. E aqui eu vou pôr todos aqui que nós vamos falando. Tá aqui, o relacionamento, comportamento, aprendizado, comunhão com a espiritualidade, serviço edificante. Então vejam bem, quando a gente fala de comportamento, como eu falei, está relacionado com o relacionamento. Como nós nos comportamos na sociedade. Como ali, como estava escrito o homem de bem. Eu julgo as pessoas? Pouquinho a gente julga, né? E nós temos esse direito de julgar? Não, só Deus tem o direito de julgar. Ou para ter o Espírito chamando. Então, assim, só Deus tem o direito de julgar. Porque nós somos tão falhos quanto, eu sou tão falha quanto todos, acredito. Né? Porque ainda estamos aqui nesse planeta porque somos falhos. Né? Com relação ao aprendizado, o que significa isso? Nós precisamos, como nós temos Jesus como modelo e guia, onde nós conseguimos aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Nós que somos espíritas aqui, seguimos o Evangelho de Jesus, que é cristão. Na realidade, se for católico, se for evangélico, enfim, qualquer religião que for cristã, segue as mensagens do Cristo e está tudo certo. Mas para isso nós temos que nos capacitar. Então, para sermos escolhidos. Então, como é que a gente faz essa capacitação? É vindo às palestras, é fazendo os tratamentos adequados, é estudando, é lendo, é fazendo o curso da doutrina. Já estou fazendo uma propaganda aqui, que já vou levar aqui meu banner para colocar na semana que vem ali, que nós vamos já abrir, a partir do final de janeiro, nós já vamos começar o nosso curso da doutrina, dia 31 de janeiro, estamos retomando não, né? No ano que vem, começando o curso. Então, quem tiver interesse será muito bem-vindo. Esse é o modo de aprendizado, no caso aqui da doutrina. Se for outra religião, está tudo certo também. Que seja do bem, está tudo certo. Mas nós temos que ter um aprendizado contínuo. Quando a gente fala comunhão com a espiritualidade, e aqui veja bem que eu não estou pondo com o espiritismo, a gente está pondo com a espiritualidade, porque qualquer religião, como eu falei, do bem, está tudo certo. Né? Nós temos que ter essa conexão com o divino. Nós temos que ter essa conexão com o Pai, com Deus, nosso Pai. No nosso caso aqui, com as equipes espirituais superiores, com o nosso anjo da guarda, que está sempre nos protegendo, nos amparando, nos fortalecendo. Então é essa a nossa intenção de seguir Jesus como modelo. E o serviço edificante, que aí, qualquer serviço, desde que ele seja, mesmo sendo um serviço remunerado, onde nós trabalhamos para ganhar o sustento da nossa família, tem que ser edificante. Nós não podemos ter essa visão de que, pelo menos eu confesso que é uma
uma visão pessoal, mas eu acredito que todo mundo vai compartilhar comigo. Quando a gente vai trabalhar e já levanta e pensa assim, ai meu Deus, que inferno, vou ter que sair para trabalhar. Quantos milhões de brasileiros que não têm essa oportunidade? Não é? Então, assim, nós temos que abençoar, darmos graças, termos gratidão pelo trabalho que nós temos, porque temos como colocar alguma coisa, qualquer que seja em casa, para mim, para os meus filhos, enfim, para o que quer que seja. Né? E se for um serviço sem remuneração, como um serviço voluntário, quantos de nós não podemos lá nos doar para o próximo? É muito bom. Hã? É muito bom ser voluntário, gente. Eu falo assim, por nós aqui que trabalhamos na casa, é uma coisa que nos preenche muito, Hã? A gente também faz um voluntariado no hospital. Assim, quem não pode fazer uma visita a um doente, uma visita num asilo, uma visita numa creche, pegar uma pessoa que está com problema e escuta aquela pessoa que ela só quer falar. Olha, hoje eu conversei com uma pessoa que eu percebi a carência que ela estava, eu perguntei como ela estava, ela me devolveu 2 áudios, um de 8 e um de 7 minutos. Para você ver, eu não reclamei, só estou fazendo um comentário pelo fato que eu percebi a carência daquela pessoa que estava em se abrir a necessidade. E eu só perguntei, olá, tudo bem? Faz tempo que eu não converso com você, lembrei de você. Ela devolveu tudo isso. Então, para mim foi nítido isso, a carência mesmo que as pessoas têm de escutar. Então, fazer um trabalho desse, você está ajudando o próximo, um trabalho que nem é trabalho, né? Vamos falar sério. É uma bênção. É um prazer, né? De fazer um prazer. Oi? Uma caridade. Uma caridade, exato. Estou conseguindo. Aí, olha só. Aqui é o outro item do capítulo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o que está escrito nessa passagem de Lucas? O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira ou amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito será pedido àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Vamos traduzir isso daqui, que às vezes pode parecer meio confuso. Jesus falou isso daqui quando ele falou uma parábola do mordomo infiel. O que era essa parábola? Quando um homem foi viajar e deixou para o seu mordomo as incumbências de tratar os seus servos, os outros servos. Então, o mordomo já sabia o que devia fazer com os servos, como tratar, como pagar, como dar as obras e tudo mais. Quando o patrão voltou, ele percebeu que esse mordomo estava maltratando os servos, estava fazendo coisas que ele não tinha pedido para que ele fizesse. Então, o que ele comentou? O que está escrito aqui? Que muito será dado, muito será pedido a quem muito foi dado. E menos coisa será pedido a quem não foi dado. Eu costumo dar um exemplo que eu sempre repito aqui e vou repetir novamente. Hoje eu trouxe o meu evangelho. Se a gente tem o evangelho na mão e você ficar 20 minutos com o evangelho, eu costumo brincar assim, está lascado, está na roça. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ter esse livro na mão. Por 20 minutos que seja, eu já tive a oportunidade de conhecer o que me faz melhor, o que eu posso fazer para me melhorar. Lembrando que a doutrina espírita ela não é dogmática, ela não é impositiva. Aqui você faz se você quiser. Ele mostra o caminho. Por isso que é uma seção, os capítulos todos. Então é o que eu brinco, se eu não quero responsabilidade, eu jogo no lixo o livro. Porque aí eu não posso falar que eu sei. Então, se eu não sei, eu vou ser menos cobrante. É a mesma coisa com uma criança. Eu não vou dar uma lei de física para a criança porque ela não sabe. Agora, se eu vou falar com um físico, ele tem a obrigação de saber. Então, quanto mais nós tivermos de conhecimento, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais responsabilidade nós teremos.
mas seremos cobrados por aquilo que fizermos de errado. Então, eu costumo lembrar aqui, falei até semana passada também dessa frase de Paulo. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse faço. Então, vejam, quando que Paulo falou isso? Eu vou repetir aqui que eu acho interessante. Eu não sei se a maioria ou alguém conhece a história de Paulo, mas Paulo teve algumas fases. Quando ele era Saulo, ele perseguiu os cristãos e matou um sem número de cristãos. Quando ele se transformou em Paulo, ele entrou nessa segunda fase, que é dessa fala. O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. E a terceira fase de Paulo é quando ele já estava totalmente convertido e já tinha plena consciência e responsabilidade daquilo que lhe competia fazer. Completamente diferente da primeira fase, quando ele perseguia os cristãos. Essa segunda fase aqui é uma fase de transição. Como nós, a gente não sabe o que é errado. Quando vai fazer uma coisa errada, você não sabe? Quando a gente deita no travesseiro, a gente sabe. As coisas não deveriam ter feito aqui. Não é? E aí o que acontece? No dia seguinte, se eu tiver chance, eu vou tentar reparar aquilo que eu fiz errado. Se eu tiver responsabilidade e condições, eu vou reparar aquilo que eu fiz de errado. Porque eu sei que está errado. Porque eu já tenho conhecimento e já tenho responsabilidade. Se eu não sei, eu deixo de ser cobrado? Não. Mas é amenizado. A cobrança é menor. A cobrança é menor porque o mal é sempre o mal. Né? Tem uma frase no Livro dos Espíritos que fala: não há bem, acho que até ele fala uma palavra assim, não há um axioma que vire o mal em um bem. Né? Não tem um termo que modifique. O mal é sempre o mal. Né? Então nós temos isso inato no nosso. Quando nós já encarnamos, a gente já sabe que o que é bom e o que é mal. Nós temos esse discernimento. Né? Então, não adianta a gente querer enfrentar moda e falar que, Senhor, Senhor, eu vou entrar no reino dos céus, porque se não fizer a parte, eu vou ser cobrado do mesmo jeito aqui. Né? E aqui, ó, então o que nós aprendemos? Aqui, ó, tá a chave na nossa cabeça. Então, o que nós aprendemos? Sobre a imortalidade da alma. Então, aqui é especificamente para nós que somos aqui adeptos da doutrina espírita. Então, nós sabemos que a nossa alma é imortal. O corpo é perecível, mas a vida é uma só. Quando a gente às vezes fala assim, sei lá, né, alguém fala assim, eu já ouvi falar, ou eu fiz, ou vou fazer, ou eu conheço a terapia de vidas passadas. A gente sempre fala isso. O que eu quero chamar a atenção é vidas passadas. A vida não é passada nem é futura. A vida é uma só. Nós é que vamos mudando a veste, o corpo. Nós vamos trocando de roupa. Porque a vida é uma só. Por isso que nós acreditamos na imortalidade da alma. Fomos criados simples e ignorantes, ascendemos e continuamos em ascensão até chegarmos ao estágio de espíritos puros. E isso é uma vida só. Que ela, como eu sempre falo, pode ser uma linha reta, como pode ser muito tortuosa. Vai depender de nós, né? Mas a alma é imortal, a alma não morre. Tá? Então a gente já sabe sobre isso. Aí a gente sabe da lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Planta banana, pode banana. Vamos melhorar um pouquinho esse bonde, né? Assim, aqui se faz, aqui se paga, né? É um ditado popular, na realidade, isso, né? Então, assim, eu posso pagar aqui, que seja na mesma encarnação, ou eu não posso mudar a palavra pagar, mas vamos usar. Eu posso pagar ou ressarcir, né? Melhor, ressarcir, né? Numa próxima encarnação, por exemplo. Eu posso ressarcir do mesmo modo ou de um modo diferente. Então, por isso que a lei de ação e reação, eu já também comentei a diferença da lei de causa e efeito. Aliás, nós somos a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação é a lei da física. Bate e volta no mesmo horário, na mesma velocidade, com a mesma intensidade. Aqui não. Aqui pode ser uma encarnação, pode ser em outra, pode ser mais abrandada, pode ser atenuada, pode ser agravada, pode ser com a mesma pessoa, pode ser com outra pessoa diferente, mas o ressarcimento sempre
tem que existir, para que nós possamos ascender. Porque senão vai ser muito fácil, né? A gente apronta todas aqui e aí vida que segue. Não é bem assim, né? Porque sabemos da nossa responsabilidade e temos que entender isso, né? Aqui sabemos da reencarnação. Justamente por isso, que pode se dar numa encarnação, pode se dar na outra. Então, mais um motivo para que nós andemos na linha, para que quando chegarmos numa próxima estejamos melhores. Ou alguém quer reencarnar aqui num estado, não sei se eu vou falar pior do que a gente está aqui. Não vou dizer que nós estamos na pior, né? Mas no estágio, vai que nós estamos aqui, alguém quer reencarnar? Bom, a gente quer melhorar em todos os sentidos, queremos ser pessoas de bem, né? E aí a reencarnação nos traz isso. A atração, o que significa isso? Todos nós sabemos que temos a lei de afinidade. Então, nós que estamos aqui reunidos hoje, é que todo mundo aqui está com o coraçãozinho, né? Então, nós aqui estamos reunidos porque todos abraçamos, ou pelo menos acredito que a grande maioria, acredita na luz do espírito, acredita na reencarnação, na imortalidade da alma. Então, somos aqui espíritos, almas afins, né? Porque estamos encarnados, somos almas afins. Então, existe essa atração. Se eu estou numa vibração completamente diferente da que nós estamos aqui, quem é que eu vou atrair? Amiguinhos. Não tão felizes. Né? Não tão felizes. Não tão felizes quanto eu não estou, né? Então, que são os nossos queridos obsessores, né? Então, nós sabemos que a atração é uma coisa importante para que a gente entenda a nossa vibração. Como eu estou hoje? Como é que eu estou me comportando hoje? O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando hoje? Isso tudo lei de atração, né? Família. Como eu comentei ali no outro slide também, nós estamos na família, não é porque fomos pensados, como naquele slide, Jó, vou pôr você aí, você que você quer. Você fica aí, seja o que Deus quiser. Não é assim que as coisas funcionam. Não vai chegar. Hã? Não vai chegar. Então, então, o que a gente percebe? Que a família, como diz Emmanuel, o lar é o cadinho das almas endividadas. Então, é ali onde a gente se burila, né? Ali onde estão os espíritos que têm necessidade de se melhorarem. Não é de se aguentarem, de se melhorarem. Ah, mas você não conhece meu marido. Ah, mas você não conhece meu filho. Né? Ah, você não conhece. Você quer ir para casa? Não, já chega a minha. Mas o que a gente percebe? Todos temos problemas em família. É uma coisa natural isso, dada a evolução que nós estamos. Só que nós temos que entender que estamos juntos para que todos evoluam. O mais forte segurando o mais fraco, tentando puxar o mais fraco, que tem que subir por conta própria. Não é, eu não posso agarrar ele e trazer aqui para cima comigo. Eu posso ajudar, eu posso dar a mão, mas se ele não caminhar, o problema é dele. Então nós temos que entender que a família faz parte do processo de evolução, né? Aí amar o próximo. Bom, aqui eu falei ali, né? No livro ali, eu amo de bem, né? Você está dando risada, né? Mas então, o que Jesus falou? Amar o próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos nos amar para depois amar o próximo. Né? Uma coisa que eu sempre falo da máscara do avião. Quando a máscara cai, você tem que primeiro colocar você para depois ajudar o outro. É a mesma história aqui. Então nós temos que nos amar, amarmos-nos para depois amar o próximo e fazermos dele o que gostaríamos que fizesse conosco. Não é? E aí temos o que nós temos que nos auxiliar e muito, nós aqui. O Consolador Prometido. Quem é o Consolador Prometido? A doutrina espírita. O Espiritismo, né? Nós acreditamos aqui no capítulo 5 do Evangelho, 6 do Evangelho, que é justamente o capítulo que chama, se eu não me engano, o Consolador Prometido. O Cristo Consolador, que é justamente a doutrina espírita, né? Então, o que nós temos que nos auxilia? Essa doutrina maravilhosa que nos dá a oportunidade da nossa elevação moral, da nossa evolução espiritual, como eu sempre falo nas minhas crenças. É uma doutrina, uma filosofia, uma ciência, uma religião que nos abre os horizontes. Como eu comentei, ela não é dogmática, ela não é impositiva.
ela nos mostra que nós somos responsáveis pela nossa evolução. Se eu quiser evoluir, beleza. Se eu não quiser, eu vou permanecer estagnado até que um dia eu vou levar uma bela, uma lambada para que eu possa subir. Então, e por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus é Pai. Porque Ele quer mesmo que nós cresçamos. Então, às vezes a gente está como criança, né? Não vai por bem, vai por bem. Não é? Tem que levar umas palmadas de vez em quando para poder aprender. É a mesma coisa conosco. Né? E aí eu pergunto aqui para vocês, ó, tudo isso que nós já aprendemos, precisa de ter esclarecimento? Não era melhor a gente ficar na ignorância? A gente não ia estar cumprindo com uma das leis divinas, que é a lei do progresso. Não é? Então nós estaríamos o quê? Estagnados. Porque é muito mais cômodo ficar sem conhecer tudo isso. Mas é verdade, né? A pessoa que não sabe fazer nada, ninguém pede nada. A pessoa que sabe fazer tudo está sempre solicitado. Então, assim, se eu não sei nada, é mais fácil, né? Porque eu não me comprometo, eu não brigo com ninguém, eu não faço nada, eu sou bonzinho. Aí é ter a lei da inutilidade. Mas essa cadeia não pôs, não, nem Deus colocou para nós. Porque todos somos úteis, como eu falei naquela frase de Paulo aos Coríntios. Colaboramos com Deus na sua edificação. Né? Então, todos temos finalidade. Então, nós precisamos sempre crescer. E como é que nós adquirimos isso? Com o conhecimento, como eu falei lá atrás, com o aprendizado. Tudo isso faz com que nós vamos abrindo os nossos horizontes. E aí a gente vai tendo um crescimento automático. Não tem como. Ah, mas eu não quero. Não tem problema. Se você não quer hoje, como eu falei, não quer hoje, não quer amanhã, não quer depois, está tudo certo. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Só que, como sabemos, o nosso livre-arbítrio também é relativo. Ele não é absoluto. Porque vai chegar uma hora que Deus vai passar uma lambada em nós, se for necessário. Né? Quero deixar claro aqui que Deus também não passa lambada em todo mundo. Né? E eu quero que fique bem clara essa palavra que eu estou usando aqui. Não é? São os desafios que a vida nos apresenta para que nós possamos lidar com isso, resolvermos e crescermos. Né? Então, são esses os desafios, na realidade, que Deus nos apresenta. Né? E aqui, olha que interessante, aqui outra frase de Paulo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que vocês entendem com isso? Quanto mais esclarecimento, mais a gente vai ficando mais... Exatamente. O que eu falei, não posso pedir para uma criança falar sobre física, porque ela não entende, ela não tem capacidade para isso. Então, quando a gente é criança espiritualmente falando, aqui Paulo também falava em alegoria, né? Então, quando a gente é criança espiritualmente falando, a gente age de uma forma. Na hora que nós adquirimos conhecimento, a responsabilidade, a gente age com outra. Nós progredimos espiritualmente. Nós temos maturidade espiritual. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, todos nós agimos em determinada situação como crianças e agora não somos mais crianças. Porque temos o conhecimento, temos a responsabilidade, sabemos como agir, sabemos a diferença do bem e do mal, só falta fazer o quê? Praticar. Simples assim, básico, só praticar. Né? Olha, lembrei agora, eu não sei qual é a questão. Do livro dos Espíritos, é que eu lembrei agora também, não tive chance de procurar. Tem uma questão no livro dos Espíritos que Kardec pergunta para os Espíritos. O que precisa, mais ou menos assim, o que precisa para o homem se melhorar, para o homem progredir? A resposta dos Espíritos é categórica. Um pouco de boa vontade. Não precisa nem de muita. Um pouco de boa vontade já faz com que a gente já passe de menino para ser um adulto. Né? E aqui, olha, tem uma coisa interessante também. Essa frase aqui, será dado aquele que tem? Alguém sabe a continuação dela? Será tirado de quem não usa, não. Será dado aquele que tem, e aquele que não tem, o pouco que será tirado. Gente, caramba, eu já tenho um pouco, então
vamos tirar. Que pai é esse que faz isso? Né? Então vamos ver aqui o que Jesus quis dizer. Tende muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida de que vos houver de servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Ufa, vamos entender o que significa isso. E para entender, eu vou passar aqui para vocês, vou falar da parábola dos talentos, que é exatamente a resposta desse versículo. Quem não conhece a parábola dos talentos? Não? Eu vou falar rapidinho, tá? A parábola dos talentos é o seguinte: tinha um homem que tinha seus funcionários, e eles foram viajando. Ele foi viajando. E ele deu 4 talentos para um, deu 2 talentos para o outro, deu 1 talento para o outro. E falou assim para eles: eu vou viajar. Quando eu voltar, eu quero ver o que vocês fizeram com esse talento. O que tinha 4 talentos multiplicou para 8. O que tinha 2 multiplicou para 4. E o que tinha 1 enterrou na terra. Enterrou, só pode ser na terra, né? Ele enterrou. Enterrou e quando ele voltou, ele falou assim. Aí quando o patrão voltou, ele devolveu 8, esse devolveu 4 e esse devolveu 1, falando assim para ele: eu fiquei com medo de perder, então o que você me deu, eu te devolvi. E aí o patrão ficou muito bravo com ele, entendeu? Por quê? Justamente é isso, a quem muito foi dado, muito será tecido. E o pouco que você tem vai ser tirado. O que significa aqui? Que quem recebeu os talentos, recebeu na forma adequada de que tinha possibilidade para multiplicar. Esse, o que recebeu 4, tinha capacidade para virar 8. O que recebeu 2, a capacidade, é como nós aqui, cada um tem uma evolução. E o que tinha 1, tinha capacidade de multiplicar para 2. Só que ele ficou com medo e enterrou. Ele ficou com medo, fiquei com medo que você fosse me bater, me maltratar, então toma o que você não tem, entendeu? Então é justamente isso que eu falo: o pouco que se tem será tirado, porque eu não usei do meu talento. E aqui, talento na época era moeda, era o nome da moeda. Nós trazemos hoje um talento como talento, como nós usamos as nossas aquisições, as nossas benesses, as nossas virtudes. Então nós todos podemos ser chamados e escolhidos. Então todos somos chamados e temos capacidade de nos capacitar para sermos escolhidos. O que é isso? Multiplicando os nossos talentos. Porque se eu não multiplicar, o que vai acontecer? É que nem a pessoa que entrou com a veste nupcial lá errado. Vai ranger de dentes, vai ficar no inferno, fazendo uma alegoria, não é? O que significa isso? Vai ter que ressarcir aquilo que você não fez, porque você tinha capacidade de fazer e não fez, entendeu? Então é isso que fala: o pouco que tem vai ser tirado. Não no sentido de que Deus nos pune, mas nos educa, tá? Então essa é a explicação, né? E para a última aqui tem lá: reconhece-se o cristão por suas obras. Cada um colhe o que plantou. É a última parte do nosso capítulo. Então vejam bem, todos nós aqui já entendemos que somos chamados, podemos ser escolhidos, aí depende de quem? De cada um de nós, querer ser escolhido ou não, não é? Eu tenho que fazer a minha parte, ninguém cresce pelo outro, né? Então aqui, ó, o verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Aqui eu volto na fala de Paulo também. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Então, na hora que nós conseguimos dominar as nossas más inclinações e plantarmos e colhermos o que plantarmos de bom, com certeza seremos escolhidos. Com certeza estaremos com o reino de Deus dentro de nós, né? E aí, para finalizar, aqui, ó, concluindo. Quem são, para finalizar aqui, para fechar, nós somos chamados como? Pela voz da consciência, pelos ensinamentos espíritas que esclarecem a imortalidade da alma, pelas dificuldades da vida que nos despertam para o progresso. É o que eu falei, aquele que tirou, foi tirado, não é porque Deus está punindo, é porque pela dificuldade é o preço. Quem é que aqui nunca passou por uma dificuldade?
todos, né, passamos. E aí o que acontece? A gente deixa quieto, põe para debaixo do tapete, ou eu vou atrás disso para tentar resolver? Para tentar resolver, não é? Eu preciso resolver, porque não adianta ficar ali debaixo do tapete. Uma hora vai ter que limpar essa sujeira. E aí, nisso, o que acontece comigo, nesse processo de limpar essa sujeira? Eu vou progredindo, porque eu tenho que pegar a vassoura, eu tenho que levantar o tapete, não é? Né? Fazendo uma simbologia. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás. Vou atrás de alguém, vou atrás de algum recurso, alguma coisa que vai me ajudar a sair desse desafio. Não é? Então, a gente progride com isso. E pela necessidade de servir, perdoar e amar. Então, nós somos chamados dessa forma. E aí, nós somos escolhidos quando? Aceitamos o convite do Evangelho com sinceridade. Não basta dizer Senhor, Senhor, porque eu não vou entrar no reino dos céus. Né? Quando eu me reformar moralmente, reconhecendo as imperfeições e trabalhando para vencê-las. Justamente aqui, ó, pelas dificuldades da vida, porque nós ainda somos imperfeitos. Então, nós temos que reconhecer que somos imperfeitos. Porque Deus não quer que nós sejamos, aliás, Deus não quer que nós sejamos perfeitos, mas que nós nos aperfeiçoemos. Porque a perfeição, nós não vamos ter uma perfeição absoluta, só Deus é perfeito. Nós teremos uma perfeição relativa. E o que Deus quer é isso, que nós vamos nos aperfeiçoando conforme nós vamos progredindo, né? E nos reformando. Praticar a caridade real, que é benevolência, indulgência e perdão. Que é o BIP. Aqui na questão 866 do Livro dos Espíritos, pergunta a Kardec aos Espíritos. O que é a caridade segundo Jesus a entendia? Olha como Kardec era perspicaz. Como que Jesus entendia a caridade? E a resposta dos Espíritos foi essa, só. Benevolência para com todos, indulgência para com os outros e perdão das ofensas. É essa a resposta do Livro dos Espíritos, tá? A gente põe VIP para não esquecer. Benevolência, indulgência e perdão. E viver a fé raciocinada que compreende e confia em Deus. Vigiar e orar. Uma fé raciocinada, não é uma fé cega. Como eu comentei em algumas coisas anteriores, algumas situações anteriores, e várias palestras a gente fala isso também. Nós não temos dogma. Então eu não tenho que acreditar porque eu tenho que acreditar. Não, eu acredito porque eu entendo por que eu preciso acreditar. O que vai me fazer melhor eu acreditar e ter essa fé raciocinada. E servir ao próximo com amor, sem buscar recompensas, que foi o que eu li ali também. Para sermos homens de bem, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Né? E aqui, para finalizar, muitos são chamados porque o amor de Deus é infinito. Mas poucos são escolhidos porque poucos aceitam o esforço da mudança interior. E a pergunta é, temos aprendido ao chamar? A resposta fica com cada um de vocês, de nós. Tudo bem? Então, para que sejamos os escolhidos, façamos por merecer ser os escolhidos, né? Que possamos sair daqui e já passar a reflexão na nossa mente, espero que sim, né? Saiamos lá da porta do grupo socorrista para fora, vivenciando pelo menos até chegar em casa. Já até chegar em casa, vamos vivenciando tudo aquilo que a gente entendeu aqui, certo? Então vamos aplicando o nosso passe, vamos nos sentando da melhor forma possível e vamos novamente nos ligando com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre querido, com Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que ela possa nos cobrir com o seu manto azul de luz, derramando sobre nós energias de paz, de equilíbrio, de saúde, de esperança, de perdão, de amor, de alegria, de prosperidade física, moral, espiritual, para que possamos sair todos daqui melhores do que aqui chegamos, que todos tenhamos um excelente final de semana junto de nossos familiares e amigos, que tenhamos uma semana que venha abençoada, próspera e parada, e possamos estar novamente na próxima semana para darmos continuidade aos nossos estudos. Fiquem conosco, amigos queridos, que assim seja, graças a Deus.